Fala, Netetudo! E aqui vai um vídeo de como melhorar Dragon Ball Super e vamos embora! Dragon Ball Super foi lançado em meados de 2015 como continuação oficial do anime Dragon Ball Z. Antes disso, tivemos detalhes da volta do anime primeiro em 2008 com o especial O Retorno de Goku e seus amigos, onde descobrimos que Vegeta tem um irmão e o conhecemos porque ele vem para a Terra para pedir ajuda do irmão com os soldados remanescentes do exército de Frieza. Então a gente tem uma luta boa envolvendo Trunks e Goten e depois o próprio Goku e Vegeta entrando na luta. E temos aquele gosto da nostalgia e a esperança que o anime voltaria com mais episódios. Mas isso só ocorreu em 2013, quando foi lançado Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses. O que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de Dragon Ball Z. Conhecemos Bills, o deus da destruição, e o universo de seres divinos em Dragon Ball volta a ser explorado pela ligação direta dos Hakaishins com os Kaioshins, que já tinham sido apresentados na saga Majin Buu. Claro que eu mudaria algo e vou falar disso daqui a pouco. No início de 2015 também foi lançado Dragon Ball Z: O Renascimento de Frieza. Eu não tinha internet na época, não sei se você tinha, mas basicamente eu acompanhava esses lançamentos em comerciais ou conversando com amigos no colégio. Então eu não tinha informação se teríamos algo após a Batalha dos Deuses, então fui surpreendido com esse filme. E aí então eu descobri de fato que ia voltar, porque o intervalo de um filme para o outro foi curto. Nesse filme, a trama principal envolve soldados remanescentes do exército de Frieza, em que os mesmos ressuscitam o vilão com as esferas do dragão. Nesses dois últimos filmes, três, contando com o especial, eu tenho um enorme carinho. São os últimos que possuem o traço de Dragon Ball Z, até recebem o nome de Dragon Ball Z de fato, e você sente isso mesmo nas batalhas, na trilha sonora, até na forma física, nos músculos dos personagens. E eu tenho muito carinho, até porque é meu anime favorito e estava voltando, e eu queria cada vez mais e mais. Então temos um lançamento de fato do anime que irei falar como melhorá-lo. E aí você concorda ou não? Deixa nos comentários. Vamos lá. Dragon Ball Super. Então, meus queridos, começamos de fato com o vídeo após uma longa introdução merecida, até porque a gente está falando de uma franquia que existe há 40 anos ou mais. Existe algo em Dragon Ball Super que não é muito comum. Se você já viu outros animes ou entende um pouco desse mundo, ou até mesmo do mundo de heróis, por exemplo, você entende que basicamente um anime é uma adaptação de um mangá, assim como os filmes de heróis que você assiste, seja da Marvel ou da DC, são baseados em quadrinhos. Então a ordem natural basicamente é mangá, anime. Dragon Ball Super foi lançado antes que seu mangá, então basicamente não teve um detalhamento muito grande ou uma base boa para construir sua história. Então, para quem lê o mangá depois, consegue ver que teve coisas diferentes que ocorreram, principalmente na saga do Torneio do Poder, que envolve todos os universos, num Battle Royale, onde o último a ficar de pé permanece na arena. Muita gente gostou desse arco, teve gente que preferiu o mangá, teve gente que preferiu o anime, mas aí vai da opinião de cada um. Retomando o raciocínio, algo um pouco cansativo foi assistir as duas primeiras sagas de Dragon Ball Super, porque foi basicamente os filmes que haviam sido lançados anteriormente, que foi a Batalha dos Deuses e o Renascimento de Frieza. Até então, tudo bem, porque no anime foi mais detalhado e teve pequenas mudanças que, de fato, eu acabei gostando. Mas vamos lá, começando com a primeira saga. A primeira saga de Bills teve um bom começo. O primeiro episódio mostra Goku na vida de agricultor. O segundo episódio mostra Vegeta pagando a promessa de levar Trunks no parquinho, promessa que havia sido feita ainda na saga Buu, na sala gravitacional, onde os dois estavam treinando para o torneio. E sinceramente eu achei um fanservice genial. E são bons episódios, até porque em paralelo mostra Bill sendo introduzido, acordando, destruindo planetas. Em um episódio especial mostra ele destruindo metade de um planeta com apenas um dedo, porque não gostou e ao mesmo tempo gostou da comida servida lá. Isso mostra que ele não tem um pingo de remorso, né? Ele destruiu lá o planeta por causa de comida. E também mostra que ele não é um inimigo qualquer, não é um inimigo bucha qualquer, ele tem um poder muito grande.
Até a parte do sonho que ele busca o Guerreiro Saiyajin, o que eu mudaria na verdade seria a ordem que ele deu pro Freeza destruir o planeta Vegeta. O anime nos conta que o Bills quem ordenou o Freeza para destruir o planeta natal de Goku e Vegeta. E isso eu mudaria, até porque o Bills não precisa disso, ele tem poder para destruir qualquer coisa. E o anime Dragon Ball Z deixa bem claro que Freeza temia que o lendário Super Saiyajin surgisse. Então eu mudaria isso. Até porque o meio de vida do Freeza era matar todos os seres vivos de um planeta e depois comercializá-los. Eu começaria mudando por aí. Claro que essa saga também sofre muito na animação, tem episódios horríveis, mas aí não é o foco desse vídeo. Eu manteria o restante do enredo até Bill chegar no planeta do Senhor Kaiô. Acredito que o Super Saiyajin 3 não deveria ser humilhado daquele jeito, mas Goku deveria sim ter sido derrotado sem acertar um golpe em Bills. Na Terra, Bills após surtar com Majin Buu, Vegeta usaria o Super Saiyajin 3 e conseguiria acertar algum golpe em Bills, e Mexicano falaria aquela mesma coisa que ele fala no filme, que Vegeta superou Goku, como ocorre no filme e no anime, e depois seria derrotado facilmente, assim como todos ali que estavam no local, como número 18, Piccolo, Gohan. Teríamos a clássica cena, a icônica cena de Bulma levando um tapa, e o episódio terminaria do mesmo jeito que ocorreu de fato no anime. Vegeta enfurecido num Super Saiyajin 2 incrível, e aconteceria o que de fato aconteceu, não mudaria isso. Vegeta ia lutar bravamente contra Bills, acertando aqueles golpes, surpreendendo o Deus da Destruição. Após isso iria ocorrer o que ocorreu, até porque ninguém até então, creio que até hoje ainda não é um oponente bom para Bills. Então o anime seguiria, teríamos a revelação do Deus Super Saiyajin, e aí o anime seguiria com a luta. Após isso, chegamos na que eu considero ser a pior saga de Dragon Ball Super, que é o Renascimento de Freeza. Freeza, sem dúvida, é o melhor vilão de Dragon Ball, mas a saga do Renascimento é tão ruim que a gente nem sente medo. E Freeza é um vilão que de fato colocava medo, a gente ficava tenso. Na saga Namekusei a gente tinha aquela tensão sempre, porque o fator morte, infelizmente, também se perdeu em Dragon Ball. Mas isso foi bem equilibrado na saga anterior, até porque a gente viu que ninguém consegue derrotar a divindade Bills. Então, para começar, eu manteria a ressurreição do jeito que ocorreu. Eu mudaria o intervalo do treinamento. Todos sabemos que é interessante que Freeza nunca precisou treinar para ser forte, mas o anime infelizmente avacalhou no tempo que ele treinou. Ele treinou por 3 meses e já chegou no nível do Super Saiyajin Blue. Eu mudaria esse intervalo de tempo para um ano. Nesse um ano, em paralelo, Goku e Vegeta também estariam treinando com Bills e Whis. E, sinceramente, esse tempo me incomoda porque, vejamos, Freeza era inferior a Goku Super Saiyajin 1. Goku treinou e o Super Saiyajin 1, por exemplo, da saga posterior, que é a saga Cell em Dragon Ball Z, já é muito superior que aquele Super Saiyajin 1 na Namekusei. E ainda ele evoluiu para o 2 e o 3. Então, um ano, beleza. Freeza atingiria a forma dourada, ok. Manteria a batalha que ocorre entre os guerreiros Z e o exército de Freeza, porque foi muito bom ver essa valorização dos personagens, e dessa vez incluiria Goten e Trunks também, desde o começo, para lutar com os homens. Só que eles iriam fazer o mesmo que Gohan, né? Lutar sem matar. Então, iriam usar as mãos basicamente, como o Gohan fez. Não iria matar rapidamente os soldados. E manteria a volta do Ginyu, que eu acho que foi um acerto do anime, ter o retorno daquele personagem, e deixar os dois brutamontes lutarem com o Piccolo, por exemplo. Tem um vermelho que eu não lembro o nome, e tem o que o Ginyu troca de corpo. Após Piccolo conseguir derrotar ambos, Freeza surgiria na batalha, derrotaria ele com um golpe, como ele fez com o Gohan, só que eu trocaria isso para ser com Piccolo. E basicamente é isso. Gohan se transformaria no Super Saiyajin 1 e Freeza evoluiria para a terceira forma dele, que é a clássica. Lutaria com o Gohan e o derrotaria. Trunks e Goten fariam a fusão e também seriam derrotados pela terceira forma de Freeza, mostrando o quão poderoso ele está. Gohan usaria o resto do Ki para chamar Goku e Vegeta, que chegariam ao local. Eu mudaria também a presença de Bills e Whis, que estão no planeta Terra, e deixaria eles o mais imparciais possíveis, ou seja,
fora do planeta Terra para dar mais um ar de perigo. A gente vê lá Bills e Whis e ficar tranquilo porque sabe que ninguém consegue derrotar aqueles dois. Então eu deixaria eles no planeta deles. E aí eu mantenho o início da luta de Goku, né? Goku inicia a luta com Freeza, mas vê que o vilão tá mais poderoso. Aí se transforma em Super Saiyajin 2. Freeza comenta que sabe que ele pode se transformar no Super Saiyajin 3 porque colheu informações com seus soldados. Mas Goku explica que o Super Saiyajin 3 gasta muita energia e ele e o Vegeta estão trabalhando para deixar o Super Saiyajin 2 o mais poderoso possível para não precisar apelar para o Super Saiyajin 3, que de fato é mais poderoso, mas o desperdício de energia não compensa se o inimigo tiver uma resistência maior. Freeza se vê derrotado pelo Super Saiyajin 2, então se transforma na forma dourada. A luta inicia e Freeza consegue vencer o Goku Super Saiyajin 2. Goku, como gênio das lutas, analisa e vê que ele também é mais poderoso que o Super Saiyajin 3, então ele vai e se transforma no Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin God. No anime, no filme, é no Super Saiyajin Blue, mas eu acho que não é tempo para isso ainda, então Goku derrota Freeza do jeito que foi, mas Ginyu com um corpo mais poderoso que havia sido derrotado por Piccolo interfere e atinge Goku nas costas, como ocorre no anime. Só que no anime é aquele soldado meio bucha lá com uma arminha, achei feioso aquilo. Então aqui vai ser Ginyu, que podemos dizer que estava um pouco do nível de Piccolo, então tem um nível de poder grande para ferir Goku. E beleza, Vegeta no mesmo momento não hesita e mata Ginyu, como no anime, pois esse é o nosso anti-herói, né? Não tem pena de vagabundo. Vegeta então inicia uma luta com Freeza, em que o mesmo vence facilmente, porque o Freeza já está sem força, não está aguentando a transformação. Então Freeza decide apelar destruindo o planeta, mas antes disso Vegeta segura a mão e mata Freeza, alcançando então a vingança pendente que estava desde a sua cabeça, desde pequeno, quando seu pai foi morto. Após Goku se recuperar, os dois voltam a treinar com Bills e Whis para ficarem ainda mais fortes. O torneio do Universo 6 versus o Universo 7. Eu manteria tudo que ocorreu, porém a humilhação que Vegeta sofre para Hit ou Rito, depende de como você chama ele, não foi legal. Então eu manteria a derrota do Vegeta, porém ele reconhecendo que o jeito do Universo 7 vencer seria colher o máximo de informações para Goku que estava do lado de fora da arquibancada. Então ele tenta bolar todas as estratégias e técnicas possíveis e lutar usando tudo. E após ser derrotado, Goku percebe o salto no tempo por conta de Vegeta, luta, começa apanhando, depois utiliza o Kaioken. Após ser derrotado por seu corpo estar muito acabado, Hit se entregaria para ser derrotado pelo Monarca de propósito, como ocorreu no anime. A saga Goku Black. A saga Goku Black é a minha favorita de Dragon Ball Super. E eu creio que para a maioria de vocês seja do Torneio do Poder, que também foi muito boa. Porém, na minha opinião, a saga de Goku Black teve muitos pontos bons, como simplesmente um Goku vilão, muito inesperado. Quando eu lembro que quando estava saindo essas notícias, todo mundo achou que era fake, e aí quando de fato apareceu, todo mundo ficou surpreso. E prendeu muito quem estava mais ou menos assim com o anime, ficou preso e não conseguiu parar de assistir. Outro ponto positivo também é que teve o retorno de um dos melhores personagens, não só de Dragon Ball Z, tá? Vou além, mas da história dos animes, que é o Trunks do futuro. A gente teve uma interação muito boa entre o Trunks do futuro e o Trunks do presente, o criança. O sentimento de perigo, coisa que a gente não tinha mais desde a saga Bills, podemos dizer assim, que foi a primeira. Número 18 conversando com o Trunks do futuro, uma interação muito boa, já que o Trunks do futuro matou a número 18 do futuro. E algo que também havia se perdido em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, por exemplo, era a qualidade da história. Na saga Black temos uma história complexa, conhecemos o universo 10, vemos lutas muito boas e aqui eu faria pequenas alterações, começando com a luta onde Black humilha Vegeta. No mangá, o Goku Black primeiro se transforma em Super Saiyajin 2, coisa que não é mostrado no anime. Eu deixaria uma boa luta entre os dois, até que Vegeta é derrotado quando o Black se transforma no Super Saiyajin Rosé, que é aquele Super Saiyajin rosa. O resto da trama mantém igual, com a busca de informações, Zamasu imortal, Goku aprendendo Mafubal, Vegeta treinando na sala do tempo, é,
Após o retorno também, Vegeta tem um bom momento no anime onde humilha o Black e consegue matar o vilão. Já o Zamasu Imortal consegue usar os brincos potadas com Goku Black que havia sido morto, ou seja, ele estava morto, ele foi morto por Vegeta. E aí ele luta com a fusão de Goku e Vegeta, o Vegito, porque o nível de poder dele aumentou. A fusão de Zamasu fica imperfeita como no anime, deformada daquele jeito depois de um tempo. Mas aí teria um motivo que justamente foi porque ele se fundiu com um morto. Goku Black já estava morto. Eu também mudaria o resultado final. Trunks conseguiria dar um dano crítico usando o Super Saiyajin 2. Eu não implementaria aquele Super Saiyajin meio amarelo, meio azul. Então eu deixaria o Super Saiyajin 2, como o Trunks, querendo ou não, o protagonista, daria esse destaque. E o golpe final seria o Final Flash Kamehameha do Vegito, após a separação da fusão. E com a ajuda do Kaioshin e de Kibitu, conseguem reconstruir a cidade. Trunks se lamenta, até porque muita gente morreu, inclusive sua mãe. E como Zamasu também destruiu as super esferas do dragão, após realizar seu desejo, não tem volta. Porém, após uma conversa, incentivo de seu pai, Vegeta, daquele jeito orgulhoso, Trunks continua sua jornada, continua treinando para ficar mais forte e proteger a Terra de possíveis novas ameaças. Então a mudança basicamente é Trunks dá um dano crítico naquela fusão de Zamasu e Goku Black imperfeita, e quem derrota o vilão mesmo é Vegito. Colocar o Vegito para derrotar o inimigo, já que ele nunca tinha derrotado o inimigo. E aí os guerreiros Z retornam, né? Retornam ao presente, se depara com um Bills nervoso, pois o mesmo foi convocado por Zeno-sama e dá a notícia que o torneio do poder vai começar. Goku a princípio fica empolgado, porém a empolgação some, pois ele fica sabendo que só o universo ficará vivo após o fim do torneio. Ele se sente culpado a princípio, porque ele que tinha dado essa ideia para Zeno, mas logo após ele segue em frente e vai recrutar os guerreiros. E aqui vai uma das diferenças no anime que existe o torneio de demonstração em que luta Goku, Gohan e Majin Buu. No mangá, esse torneio de demonstração ocorre entre os deuses da destruição. Dito isso, eu manteria os dois. Eu não deixaria só um ou o outro. Eu manteria os dois porque quanto mais luta e introdução, desenvolvimento dos personagens, melhor. Eu manteria o primeiro com Goku, Gohan e Majin Buu contra aqueles lobos. E logo após iniciaria a dos deuses ali mesmo. Que depois do tempo e várias lutas seria interrompido por Daishikan. Após Goku, Após isso, Goku seguiria com o recrutamento, e nesse caso eu mudaria apenas pequenos detalhes. Esses episódios do recrutamento são muito bons, até porque tem comédia, tem reencontro de amigos do Goku, em que gostamos de ver, mas eu mudaria alguns detalhes, começando com a distorção do poder. Algo que me incomodou e que talvez tenha lhe incomodado também é que Goku estava se transformando na última fase dele, que seria a Blue, que aqui foi cortado, né, da minha alteração da história. Então a fase mais forte dele de Vegeta é a God. Deixando isso claro, quando ele foi recrutar Kuririn, Tenshinhan, ele usaria o Super Saiyajin 1, que já é mais forte que eles, e faria que tivesse uma boa luta, principalmente de Goku contra número 18 e Kuririn. Goku pegaria informações do paradeiro do número 17, mas antes iria acompanhar o treino de Piccolo e Gohan. Após conversar com ambos, Goku assume o treinamento de Gohan temporariamente, porque Piccolo se oferece para ir atrás do número 17. Chegando lá, as interações são boas e eles têm uma bela luta, que foi interrompida por Cell na saga Cell de Dragon Ball Z, porém aqui a luta termina sem vencedor e número 17 topa entrar para o time. Após isso temos aqueles 2 para 2, né? Goku e Tenshinhan contra Piccolo e Gohan. Gohan dá a última passada e luta contra Majin Buu, que tá fitness, né? Consegue derrotar ele usando o Super Saiyajin 3, pois Majin Buu estava mais forte após o treino. Nas preparativas para ir ao torneio, Majin Buu está dormindo, então temos novamente aquele retorno do Freeza, onde foi muito bom e com a promessa do Goku. Isso eu não mudo nenhum detalhe porque foi muito bom de fato.
Então Goku e Vegeta conversam com Trunks e Goten e explicam que os dois são poderosos, mas não vêm treinando e que ainda não têm maturidade para isso. Mas encarregam os dois de proteger a Terra de alguma ameaça. Goku também conversa com Yantia, fala que ele também havia se aposentado, mas tem uma grande luta e então encarrega ele de cuidar da ilha da família número 17. Então o time do Universo 7, composto por Goku, Vegeta, Freeza, Gohan, Piccolo, número 17, número 18, Tenshinhan, Kuririn e Meshikami vão para a arena. E aí eu não mudaria muita coisa, tá? Eu acho que essa saga foi muito boa, deixaria só as pequenas batalhas rolarem como foi ocorrido. Eu mudaria apenas na importância de alguns personagens. Eu daria mais importância para Piccolo, Tenshinhan e número 18, que são bons personagens e têm um grande poder. Então eu faria com que eles eliminassem mais personagens e também com que tivessem mais lutas individuais. Colocaria número 18 para duelar com uma mulher Saiyajin, por exemplo, do universo 6. Após aquela luta da fusão das irmãs Saiyajins contra Goku, que no mangá quem derrota é Gohan, mas eu manteria a luta com Goku. E após o fim da fusão, número 18 teria uma boa luta contra Caulifla, por exemplo, onde a mesma eliminaria. E depois eu manteria o que ocorreu, faria com que Vegeta desse um dano também melhor em Jiren. E depois manteria aquela batalha final de Freeza, Goku e número 17 contra Jiren, terminando da mesma maneira com o número 17 vencedor. Com detalhes para a transformação, tá? Goku também despertaria um instinto superior, mas ele funcionaria mais como uma técnica que Goku não controla, sem aquele cabelo branco que ficou na fase completa no final. Eu manteria o visual do instinto superior incompleto, que é muito bonito e tem aquela pegada de técnica e não com transformação. E no final do anime eu manteria Goku e Vegeta treinando na fase God, né? Lembrando que a fase Blue foi descartada nessa minha versão de melhoria do anime. E se você assistiu até aqui, não esquece do like, do dislike e de comentar aqui sua opinião e se inscrever no canal.